Agora você acompanha o Mapa do Sucesso, a maneira descontraída e eficiente de melhorar o seu negócio. Mapa do Sucesso. A apresentação: Darlan Alves e Henrique Marques. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Mapa do Sucesso, o podcast que vai influenciar sua maneira de empreender e se encontrar no seu negócio. Nós estamos hoje pela Amante FM 100,7, nosso canal de transmissão. Lembrando que estamos também pelo YouTube e também pelo Spotify. Basta dar um @Mapa do Sucesso Podcast e nos acompanhar por lá. Meu nome é Darlan Alves, estou aqui com meu amigo novamente, Henrique Marques. Fala, Henrique, tudo certo? Expectativa boa para hoje? Fala, Darlanzão. Expectativa altíssima, galera. Estamos aqui hoje com ele, o doutor Plínio Fernando Lage, doutor de advogado, mas que é o cara da saúde aí, hein, gente? O Plínio, formado em Direito, proprietário da Central Med aí. A gente estava conversando já há 17 anos no mercado. Muito legal. O Plínio é um cara revolucionário aí. Inventou esse modelo de negócio para popularizar o acesso à saúde. E, além disso, hoje em dia ainda está com uma área aí no Health Tech, né, com RP Med. Bem, seja muito bem-vindo, Plínio. Um prazer ter você aqui com a gente. E fala um pouco mais de como é que é essa jornada aí. Bom, queria agradecer aí o convite, né, de vocês aqui tendo a oportunidade de falar um pouquinho da Central Med, um pouquinho da trajetória nossa de trabalho, um pouco também daquilo que hoje o mercado de saúde ele movimenta não só na região, mas como nível nosso país, né? Fico feliz aqui, né, por estar nessa estrutura toda na minha cidade aqui de origem, né? Sim. A gente comentou aqui no início. Fico feliz também pela iniciativa de vocês, né, por estar divulgando também e dando oportunidade, né, aos empreendedores aí da nossa região de falar um pouquinho do mapa, né, de sucesso aí, como é cada um aí, né? Isso. Mas obrigado pelo convite e vamos bater um papo aí para a gente conversar bastante aí sobre tudo, né? Legal. A gente agradece aí, né? Muito, muito bacana ter você. Só falar, pessoal, não esquecer, marca lá, marca seu amigo, dê um like no nosso vídeo, na nossa publicação. O seu like, o seu compartilhamento é extremamente importante para a gente. Marca o Plínio, faça alguma pergunta lá que com certeza nós iremos responder você durante a semana. Plínio, você está aqui com a gente é porque nós entendemos que você tem um case de sucesso, tem uma grande história de sucesso, mas antes de chegar até ela, a gente queria saber um pouco mais sobre a sua carreira profissional. Como que foi a sua chegada até você ser esse grande Plínio do seu empreendimento, né? Rapaz, a minha carreira é longa, né? Hoje eu tenho 46 anos e eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 16 anos. Eu fazia curso técnico de eletrotécnica, né? Num colégio em Guaratinguetá, lá da Unesp, né? O Cotec. E a minha formação no início foi uma formação técnica, né? Fiz esse curso de eletrotécnica e na época eu entrei para trabalhar na antiga Eletropaulo, que hoje é a Bandeirantes, né? Era uma instituição estatal na época e aí comecei a trabalhar lá. Vamos dar uma resumida, né? Porque tem bastante tempo aí, né? De lá eu comecei a fazer engenharia elétrica para a carreira, né? Na época dentro da empresa era importante, não era algo assim que me fascinava, mas era algo importante dentro de uma carreira que eu pretendia seguir dentro dessa empresa. Não sei exatamente em que ano, mas no meados de anos 90, a empresa foi privatizada e aí com a privatização foram muitas mudanças intensas dentro da empresa, né? E aí eu optei por uma demissão voluntária. E aí eu saí, né, da empresa, vim trabalhar em outra empresa aqui em Cruzeiro, na época a Klabin, né, a antiga Copa. E aí deixei de fazer ainda continuei, né, o curso de engenharia, mas depois de uns anos eu encerrei, não concluí. E eu optei pelo direito, né, gostava muito da área de humanas e tal, e comecei a fazer faculdade de direito aqui em Lorena, na Unisal. Sim. Isso. E lá me formei. Né? Quando me formei, eu comecei a trabalhar, fiz uma especialização em Direito Público e na área de saúde também, na verdade, de saúde pública. Né? Uhum. Me deparei com uma série de situações dificuldades e limitações, né, na região que hoje, infelizmente, a gente convive ainda, né, com o passar dos anos, é mais ou menos a mesma coisa. Carência, sim. Sim. E na conclusão do curso, eu comecei a trabalhar na área trabalhista, né,
prestando serviço para uma entidade de classe, né, um sindicato, na época de Cruzeiro, e lá eu vi a oportunidade de nós criarmos, existia, né, limitações na área da saúde, atendimento, existia uma lacuna, como existe muito grande hoje ainda, né? Uma carência muito grande, né? Sim, de atendimento médico, né? A gente, infelizmente, por melhor que ainda seja o nosso sistema público de saúde, em algumas regiões, a gente tem muita limitação em todo o nosso país, infelizmente, né? Uma série de fatores, que não vem ao caso agora. E a gente tinha também, na época, os planos de saúde, né? Em predominância, a gente tinha uma empresa que predominava aí no mercado já há muito tempo, né? Uma cooperativa de médicos, que ali eles tinham, de certa forma, o poderio e a liderança do mercado. E tinha essa lacuna, né? Não só de pessoas que não poderiam pagar um plano de saúde, né? Que infelizmente foge da realidade financeira de muitas pessoas hoje, assim também como aquelas que não estavam satisfeitas muito com esse tipo de serviço, né? E aí existiam também uma boa parte da população que não poderia esperar ou não conseguiria um acesso rápido para o atendimento público, né? E dessa forma, pensando, né, nesse público, confesso que foi algo bem até desafiador. Não só desafiador, mas confesso que não foi algo voltado primeiro, não só a questão empresarial, logicamente, Sim. como gestor, né? E até de certa forma eu falo, mas está sendo uma certa hipocrisia falar nisso, né? Mas na verdade o intuito foi realmente contribuir de uma forma com essas pessoas, logicamente pensando na questão empresarial, mas de certa forma muito mais até na questão humanizada, né? Eu acredito que quando você contribui para a vida das pessoas, os resultados eles acompanham, vêm, né? Eles aparecem, né? Então... E que legal, assim, só desculpa cortar, mas a trajetória é muito legal. Você começou numa empresa, imagina, assim, quando eu escuto sua fala, você ainda estava um pouco na dúvida ali o que fazer, né, entre Eletropaulo, Klabin, porque você variou muito de área ali, né? Você saiu da elétrica para ir para o direito. Foi um desafio grande. Porque eu, pessoalmente, acredito muito nessa parte do propósito, né? E aí quando você fala, e eu vejo assim, o propósito seu foi resolver um problema. Sim. Legal que você falou, citou isso, enxerguei uma oportunidade, né, dentro do sindicato ali que você estava trabalhando, e a oportunidade de resolver um problema, e com isso você conseguiu modelar algo novo ali, né? Uma dúvida que eu tenho, imagino que você vai falar isso um pouquinho mais para frente, você foi fazendo essa trajetória, você estava no direito, e assim, o direito, em tese, é uma profissão, um profissional liberal que ganha bem. Você foi fazendo uma estrutura para montar essa empresa? Como é que foi esse período de transição? Na verdade, foi um fato muito desafiador, né? Porque, de certa forma, eu tinha já, apesar de ser recém-formado, eu já tinha, de certa forma, um caminho, né? Já mais ou menos traçado para o que fazer, né? Uhum. Meu desejo, eu estava estudando para isso, meu desejo era fazer concurso público na época, né? Acho que como todo estudante de direito, quando é na faculdade, eu costumava dizer, você entra pensando em ser uma coisa no primeiro ano, no terceiro ano você já pensa em outra, quando você se forma, você já pensa em outra, né? Quando se forma como bacharel em direito. Sim, Você começa como juiz, né? Isso, Aí justamente. E aí eu, na verdade, eu fiz um concurso, gostava muito da área trabalhista, fiz um concurso para auditor fiscal do trabalho, né? Que são os auditores fiscais do INSS, né, da Receita Federal e do Trabalho. São todos no mesmo nível, eu gostava E aí passei na primeira etapa, né? Era um concurso bem concorrido, eu estudei bastante, passei na primeira etapa, e aquilo mexeu muito comigo, né? Eu estava para ser chamado para a segunda etapa, né? Nessa época prova, você já tinha vislumbrado a oportunidade aqui. Sim, nesse contexto, um pouco antes do contexto até da Central Médica. E eu tinha aquela opção em fazer, né? Vou em frente, né? Continuando estudando, e assim, aí o estudo era dedicado. Na época, eu já tinha me casado, né? Eu casei cedo também, eu tinha uma filha acho que na época eu devia ter aí uns 3, 4 aninhos, eu não me lembro agora exatamente, mas mais ou menos devia ser isso. E aí ficou uma dúvida nesse sentido, né? Para essa escolha, né? De como fazer. E a minha esposa também foi determinante nesse sentido, porque ela me deu muita força nesse sentido para que a gente pudesse optar por isso. Foi uma decisão difícil, até porque
como eu disse, né, como homem casado, né, responsável, de pai de família, enfim, eu tinha que decidir, mas também não tinha uma certeza se eu ia ser aprovado ou não numa segunda fase do concurso. Eu tenho um período ainda para ser chamado, enfim, toda aquela situação. Bom, nesse contexto, surgiu a possibilidade da gente fazer um trabalho voltado à área da saúde, né? Não chamava Central Med no início. Eu reuni, né, alguns médicos, poucos médicos na época, eram 4, para que a gente pudesse dar o atendimento de uma forma bem simplificada. O sistema era menos bem simples mesmo, sim, bem menos burocrático. Então, esse usuário ligava para uma teoricamente, né, central de atendimento. Na verdade, onde ficava eu e mais uma pessoa. Ali no operacional, né? A gente atendia lá os telefones e fazia os agendamentos de consulta e exames. Assim. A gente tinha uma dificuldade grande, né, por conta de uma empresa médica que predominava a região, então existia um cooperativismo muito grande, não deixava que o médico atendia outra empresa, enfim. E a gente foi buscando vencer isso, né, assim, ao longo desse tempo, né? Nós fomos por uma... E aí a gente foi começando dessa forma, né? Foi um momento aí de muita dificuldade e tal, mas a gente buscava esse planejamento, né? E fazer, e cuidar das pessoas. Esse era o objetivo, como a gente fala hoje, né? Assim, a gente procura levar uma medicina humanizada, uma medicina sem pressa, e ela, em especial, resolutiva, né? Onde você consegue entregar às pessoas a possibilidade de um diagnóstico, né? Fácil, assertivo, resolutivo, em especial de acordo com a realidade financeira das pessoas. Essa era a principal preocupação minha nesse sentido. Com isso, nós avançamos um pouquinho mais, né? Começamos a atender aí uma outra entidade de classe, né? E aí o trabalho começou a criar um pouquinho de corpo, vamos dizer assim, né? O trabalho foi bem recepcionado na época por essa outra entidade de classe, que era uma entidade de classe grande aqui bem representativa aqui na região de Cruzeiro, né? Eu me lembro que nós fomos precisava ser aprovado, né, em assembleia isso, e nós fomos num auditório lá no Capitólio, né? Tinha muita gente, né? Eu era na época bem mais novo, tinha 27 para 28 anos. Caraca. E aí foi aí que surgiu, 26 para 27 anos, aí que surgiu a ideia da Central Médica. Na verdade já existia um embriãozinho, né, vamos dizer assim, né? Nós já tínhamos ido para uma outra, tinha alugado uma casa que ficou por muito tempo ali na Rua 6, em frente à Caixa Econômica hoje. A gente ficou ali praticamente ali. Você começou ali? Começamos ali. Sim. Né? A gente saiu de lá recentemente, deve ter um ano e pouco mais ou menos. Quando você se construiu. Na verdade ficou como sede lá, administrativo tempo, né? Isso. Na verdade, aonde nós estamos hoje lá no centro médico nosso, a gente está lá há uns 12 anos mais ou menos. Então a gente ficou aí com as 2 unidades em Cruzeiro, uns 4 anos juntos. Aí a gente terminou um espaço maior onde a gente tinha lá e resolveu levar tudo lá para Capitão Neco, onde é a sede nossa hoje. E aí surgiu lá, eu tinha reuni em casa, né? Chamei alguns médicos, olha, a gente vai montar... Deixa eu cortar aqui, que puta, muito legal. Porque quando você fala aí, você pensou, não sei se fez isso pensado, se estudou para fazer isso, mas você fez o MVP do seu negócio, fez um pouco disso. Você vou botar para rodar, ver como é que é. Primeiro, barreira gigantesca que eu enxergo assim, cara, você estava concorrendo com assim, um gigante. Sim. Obviamente você tinha vantagem de ser local, mas uma concorrência, a meu ver, assim, um desafio... Não, a força era muito grande. Dantesco, assim. Sim. Caraca, como é que foi isso? Qual foi a estratégia que você usou nessa penetração aí? Na verdade, assim, isso foi uma escola, né, muito grande para mim nesse sentido, né? Nós, no início do trabalho, né, assim, quando nós alugamos lá o imóvel, e aí houve nós estamos falando de uma cidade pequena, né, com Cruzeiro, né, e assim... Uma ideia nova, não existia até o momento. Onde todo mundo conhece todo mundo, né? E aí surgiu uma repercussão bastante... Não, e eu imagino a imagem, porque assim, na minha cabeça, contando a história, eu imagino assim, eu enquanto um representante de um sindicato, tem um advogado montando um negócio de saúde e concorrendo, assim, de uma certa forma, com uma das maiores operadoras aí do Brasil. Sim. E aí, quando você põe na balança, assim... pô, o fato é que vocês tiveram sucesso, mas me parece uma luta até injusta, assim, né? Era bem o Davi contra Golias. Exatamente. E
E aí, nesse início, eu reuni em casa, né, alguns 4 médicos, 4, 5 médicos, e na época, para que a gente pudesse compor esse timezinho e ir lá atender essa turma. Cruzeiro, na época, a gente tinha aí pouco mais, tinha bem mais médicos do que hoje, né? Hoje o pessoal vai se aposentando, então na época aí, falando aí de mais fora e tal. Sim. Você reuniu uma galera mais nova, um pessoal com mais não, experiência? Verdade, como é que foi? Mas bem da verdade, eu juntei o que tinha. Que tinha? Na verdade, né? Assim, na verdade, eu juntei aqueles médicos que não faziam parte dessa outra empresa, né? Porque a outra era limitada, não podia atender, e Cruzeiro era dominado, como outras regiões eram também, né? E nós tínhamos, na época, acho que 100 e poucos médicos em Cruzeiro, para ser mais exato, se eu não me engano, acho que era 116. Nossa, é bastante. Sim, para aquela época, vinculado, médico, isso, sim. vinculado a essa empresa, e não tinha outro. Né? Assim, então, eu fui em busca desses outros profissionais para que a gente pudesse compor. E o intuito também não era, vamos dizer assim, concorrer com a outra empresa. Entendi. Você queria solucionar o problema daquele nicho que você estava. O intuito era a gente poder atender de uma forma, eu digo até despretensiosa, porque a gente não tinha nem como imaginar uma certa concorrência nesse sentido, né? Era fazer o nosso trabalho. Mas a gente, nesse primeiro momento, incomodou bastante, né? E a partir daí, nós fomos aí... Fluíram. O caminho começou a seguir, mas fomos... construído. Sim, mas muito perseguidos, mas muito mesmo. É porque é isso que eu imagino, assim, eu já estive em oportunidades, assim, principalmente quando eu estava na Alemanha, na Bosch. A Bosch é uma empresa gigantesca, assim, absurdamente. E o que eles dominam é a tecnologia. E o que, às vezes, eles falam assim, cara... se surge um concorrente com potencial gigantesco de ser um disruptivo do nosso negócio, o que a gente vai fazer? Primeira tentativa, vai comprar o cara. Você compra, pega a tecnologia dele e absorve. Segunda tentativa, a gente é grande. A gente aguenta ficar 1, 2, 3 anos sem caixa. Sim. Porque assim, ela tem outros business que a sustentam. Então, o que o cara pode fazer? Joga o preço lá embaixo e espera você quebrar. Sim. Na verdade, a gente tinha um outro fator, que era assim, quando você fala em convênio médico, você fala de médico. Se você não tem médico, você não tem convênio. Né? Então, bem da verdade, era o intuito, né, era cercear os demais médicos de que o atendimento não poderia ser feito dentro da Central Med. Né? E aí veio o nome, né, da Central Med, que era uma central de atendimento médico. Né? Ela foi criada justamente para ser essa central, para desvincular o nome de operadora, de plano de saúde, de qualquer outro tipo de atividade voltado a esse mercado, porque até nós não éramos operadora, né? Para ser operadora tem que ter um registro, enfim, da Agência Nacional de Saúde, então não era o nosso objetivo. Mas ao longo do tempo a gente sofreu bastante nesse sentido. Mas, como eu falei aqui, eu acho que quando a gente tem um propósito, né, de trabalho, e a gente consegue implantar isso e ir de encontro às pessoas, onde elas entendam que esse propósito ele é honesto, né? Não que os outros sejam desonestos, não é isso, mas que ele é transparente, que ele é correto, e que ele tem um objetivo em comum. Eu acho que as pessoas passam a acreditar nisso. Né? Eu acho que nós começamos nosso trabalho e até hoje nós somos assim, com um propósito de cuidar das pessoas. Né? A Central Med, ela foi criada justamente para cuidar das pessoas. Sim. Hoje, tudo que foi feito ao longo do tempo, né, de todas as limitações que nós passamos, né, e até hoje temos também algumas coisas ainda a serem feitas e melhoradas, nós sempre tivemos esse propósito de cuidar das pessoas. Esse foi sempre o nosso objetivo. E até falando nessa questão do propósito, eu vejo que a gente pode até avançar. Nós entendemos, assim, eu sou cruzeirense, eu acompanho, faço parte dessa história como usuário, né, da Central Med, e é muito legal a gente ver uma história tão rica e grande aqui na cidade de Cruzeiro. E você falou que tinha um diferencial, e de fato ofereceu para o mercado naquele momento um produto que não existia. E a gente quer entender mais sobre isso, né? Qual foi o mapa, qual foi o caminho, qual foi a grande sacada que você encontrou para estabelecer a Central Med da maneira que ela é hoje? Porque, como a gente falou, no início não existiam players concorrentes. Sim. Então, vocês introduziram uma nova demanda no mercado, uma nova oferta de serviço no mercado. Em contrapartida, você, advogado. Sim. Então, e aí, qual foi o mapa, qual foi o caminho? O que vocês sacaram que não existia no mercado naquele momento? Na verdade, na trajetória nossa, desde o início, até um determinado tempo, vamos dizer assim, acho que até metade da nossa trajetória, eu escutei muito isso, né? Como é que um advogado ele faz isso e
deixam, né, outros médicos poderia ter tido. E é muito, assim, até enquanto administrador, eu já falei isso, cito de novo, cara, é muito legal ver alguém que, você não sei ele assim, intuitivamente, imagino que você estudou para fazer isso também, para se aprimorar e afundar, mas é muito legal, cara, você conseguiu inovar num setor extremamente tradicional, Sim. conseguiu desenvolver um modelo de negócio que faz sentido, e tudo isso, pelo que eu entendo aí, pelo que eu sinto que você está falando, com o propósito de cuidar das pessoas. Sim. Isso é, assim, é muito legal de ver isso acontecer. Assim, porque a gente, enquanto administrador, estuda isso na teoria. E eu acho muito legal, mesmo sem ter, em tese, a formação técnica, você conseguir colocar isso na prática. Como foi bonito, isso, né? Assim, como é que foi essa ideia, essa construção? A construção ela se deu, como eu disse aqui, né, no início, com o objetivo mesmo de cuidar das pessoas. Né? Esse era o principal objetivo nosso. Nós vimos, e até hoje, a gente vê muita limitação no acesso das pessoas à saúde, seja no setor privado, seja no setor público. Né? Então, existia e ainda existe uma carência muito grande. Né? E, por incrível que pareça, fazer o dever de casa de forma correta, né, era o nosso principal objetivo. Né? Assim, eu costumo dizer, hoje a gente tem aí, a empresa cresceu e tal, e esses dias, até dando um exemplo a respeito disso, eu estava falando com um prestador nosso de serviço que trabalha com forro de gesso e tal, e eu escutei isso, uma frase de um professor meu, no curso de eletrotécnica, muitos anos atrás, professor Dalton, acho que no primeiro ano meu de curso, ele, não sei por que ele até usou essa expressão, mas ele falou assim, olha, se você tiver uma fábrica de pirulito, e se o pirulito seu for o melhor, você vai ser o que mais vai vender e você vai ficar rico com o seu pirulito. Independente daquilo que você estiver fazendo ou fabricando. Faça o melhor. Faça sempre o melhor. Logicamente que os recursos eles são consequência daquilo que você está fazendo. Né? Eu acho que o grande empreendedor, de verdade, eu acho que ele não pensa nessa questão dos recursos financeiros. Né? Eu acho que o trabalho ele acaba surgindo para criar com um propósito de criar algo em benefício das pessoas. Se você vê hoje os grandes cases de sucesso hoje do mundo, né, as maiores empresas hoje, seja de tecnologia ou seja de outros serviços, elas trabalham em prol das pessoas, né, de solucionar problemas das pessoas comuns, problemas comuns. Né? Se você pegar hoje uma empresa chamada de tecnologia, por exemplo, dar um exemplo aqui que é bem comum, o Uber, por exemplo, o que ele aliou? Né? Aliou uma necessidade daquela pessoa que, de repente, não tinha um trabalho, ou a oportunidade de dar um trabalho para a pessoa com uma ferramenta que muitas vezes possui, que é um automóvel, né? Justamente resolvendo uma dor, né, daqueles que, infelizmente, ou não poderiam ter um carro, ou não poderiam optar por um transporte público, basicamente. Né? Vamos dizer assim. Então, o objetivo, logicamente, quando a gente fala de saúde, isso é muito mais amplo, né? Mas o objetivo nosso, na época, sem conhecer todas essas metodologias de trabalho, sem conhecer tudo isso que hoje nós vivemos, né? O objetivo nosso era realmente cuidar das pessoas. Então, o propósito nosso, eu acho que o nosso mapa de sucesso, se a gente pode colocar, acho que o primeiro ponto, né, assim, nosso em relação a isso, eu também não poderia deixar de colocar isso. Eu acho que a primeira coisa que nós colocamos foi colocar um propósito diante de Deus, né? Eu sou cristão, então eu acredito, tenho minha fé, eu acredito muito nisso, né? Então eu acredito que existe um propósito nesse sentido. Então, quando nós colocamos isso em prática, né? Eu costumava dizer e costumo dizer assim, que como cristão eu dedicava isso, então eu colocava isso como tudo dependesse de Deus, né? Mas trabalhava como tudo dependesse de mim. Perfeito. Né? Então, é muito trabalho, né? É trabalho duro, não existe nada fácil, né? Toda conquista ela não é fácil, né? Eu costumo dizer isso para as minhas filhas, né? Hoje tem uma filha que é médica, outra que vai se formar agora. Então, assim, é trabalho duro, né? Ao longo de todos esses anos, foi muito trabalho duro, muito mesmo. Então, a rota nossa que nós seguimos, se assim eu posso definir, é justamente isso. Nós começamos a cuidar das pessoas e entender a necessidade delas. Esse é o grande mapa, eu acho que é o caminho que a Central Med começou a seguir. Plínio, parece simples, né? Não teve uma metodologia, não teve aí algo que você seguiu, um MBA que você fez, uma pós-graduação que você fez em relação a isso, né? Hoje a gente vê aí, na época também não tinha muito, mas a gente vê muito
muita questão nesse sentido, né? De estrutura organizacional, Sim. Tem questão faculdades, profissional. tem cursos, Sim, tem formação voltada sim, para essa área, né? que eu acho muito válido nesse sentido, né? Eu acho que em determinado momento a teoria ela começa a fazer falta, né? A prática ela é importante, mas em determinado momento a teoria começa a fazer falta. Porque a teoria te ajuda a encurtar alguns caminhos, né? Sim, sem dúvida. Eu imagino que assim, é o que você falou, na sua trajetória, é muito legal colocar o propósito, você tinha um perfil bem traçado, Sim. e eu consigo identificar assim, na sua fala várias coisas, né? Quando você fala, eu queria entender meu cliente, queria entender qual que é a dor que eu vou solucionar dele. Isso aí é ter a persona, você atacou primeiro um nicho, eu imagino que assim, você fez isso pelo propósito mesmo, o que é muito interessante de escutar. E o que eu sinto, assim, principalmente no caso, né, eu trabalho com meu pai hoje, e a gente tem muito essa troca, assim, eu vejo que a experiência dele me enriquece muito em termos assim de colocar uma cara mesmo naquela teoria, mas às vezes a teoria te ajuda a encurtar um caminho, a não tem coisas que são óbvias, né? Você vai trilhando ali, você olha, nossa, isso aqui eu não preciso cometer esse erro, porque muita gente já cometeu lá atrás. Vamos cometer um erro novo e aprender com o trabalho. A maior ali, dificuldade nossa é que a gente não tinha um norte, né? Assim, o norte para você se espelhar, né? Por exemplo, quando você tem uma outra empresa no mesmo segmento, é um benchmark, é um case, né? Uma referência. Justamente, facilita a sua referência, né? Então, quando a gente nos deparava com outras situações, e eu via muito também que o nosso trabalho não ia dar certo, que não era vamos rentável, dizer assim, rentável, que não tinha escala, enfim, uma série de coisas que a gente foi ouvindo ao longo dos anos, né? Mas, como eu disse aqui, a gente tinha sempre um propósito de trabalho, né? Que era cuidar das pessoas. E hoje, quando a gente, desde o início da nossa trajetória de trabalho até hoje, o que a gente vê, infelizmente, até a gente falou um pouquinho no começo aqui, que a saúde, infelizmente, ela mundial, ela não tem um mapa, né? Ela não tem aí, na verdade, algo pré-definido, né? Existe uma série de situações que envolvem o setor da saúde em todo o mundo. Não é diferente, não só no nosso país, no nosso estado, na nossa região, mas existem particularidades da saúde em toda a região, em todo o mundo. Então é muito difícil fechar o ciclo da saúde. Eu tenho, não sei se eu tenho uma visão assim, eu trabalhei algum tempo com qualidade. E eu sinto que na saúde a gente já trabalha muito o problema, né? A gente já trabalha muito o efeito e muito pouco a causa. Do tempo, por exemplo, né? Quando eu estava na Alemanha, tem alguns, nos principais planos, lá se faz um seguro de saúde, na verdade, né? E nos principais planos eles incentivavam muito, você comentou de medicina humanizada, né? Acho que isso já é o básico para o cara atacar o problema ali. Sim. E lá eu vi um negócio que era muito legal. A medicina preventiva era muito forte. Ou seja, ainda hoje no Brasil, acho que no mundo, né, a maior causa de morte ainda é por problemas cardíacos, que vem de muito aí da alimentação que a gente tem, do modelo de vida que a gente tem. E eu não vejo tantas ações assim da área da saúde em específico em termos de fazer algo preventivo, né? A gente tem trabalhado muito a gente não ataca, né? A gente não ataca a causa raiz, a gente ataca o efeito. Como é que é a sua perspectiva disso? Porque você está falando, e eu imagino, pelo que eu vejo, no mundo inteiro é isso. Né? A gente tem essa dificuldade de trabalhar a prevenção e fica trabalhando só o efeito. Hoje, assim, isso já há bem tempo, né? Se a gente vai falar um país hoje de referência e uma série de fatores, né? Por exemplo, os Estados Unidos, né? Ele é uma referência em muita coisa, né? Em tecnologia, em saúde, em transporte, enfim, em economia, educação, né? E em saúde, os Estados Unidos também ele é referência. Os melhores hospitais do mundo estão lá, a medicina lá é muito avançada. E a medicina também é muito cara, né, nos Estados Unidos, né? A gente tem um privilégio muito grande no Brasil de termos aí o maior plano de saúde do mundo, que é o SUS, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas não valorizam o fato de você ter uma atividade assim no nosso país, né? Porque em outros países você vê que isso é muito caro, né? Logicamente, o nosso sistema único, infelizmente, eles têm muita limitação em função de uma série de fatores que é conhecido aí por todos. Acho que é mais por causa da demanda também, né? Uma demanda muito grande. Sim, mas criou-se, né, vamos dizer assim, um paradigma de tratar realmente aquilo que, de repente, que já surgiu, né? Então, ao invés de você ter... a questão que eu vejo também é muito cultural, né? Hoje está muito em evidência, até eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, está muito em evidência de uns anos para cá essa questão da medicina preventiva, né? Que é a medicina que
cuida, né, ao invés da medicina que trata, né? E aí a gente criou, isso já existe já há muitos anos, né? É um projeto SUS que é muito bacana, que é os chamados, né? Alguns de vocês aí vão saber o que eu estou falando, que é o chamado PSF, que é o Programa de Saúde da Família, né? Que é um projeto maravilhoso que o SUS tem, só que infelizmente ele não funciona devidamente em uma série de fatores, né? Que a gente vê aí, recursos muitas vezes que não são implantados, né? Mão de obra, a cultura. Os furtos que acontecem nas unidades de saúde Sim, atrapalham o processo tecnológico. O profissional médico, enfim. Médico. Mas isso, de um tempo para cá, eu acho até engraçado, porque eu participo de um grupo grande a nível Brasil aí, que de uns anos para cá trouxeram esse modelo, não de agora, né? Mas trouxeram esse modelo para o setor público, privado, que é chamado APS, né, que é Atenção Primária à Saúde. O que é a Atenção Primária à Saúde? De forma bem resumida, nada menos, né, do que um médico da família que coordena, né, para o setor público, privado, na verdade, todo o atendimento médico, né? A Centramed já vem fazendo isso já há bem tempo, né? Logicamente, a gente não é o destaque a nível nacional nem regional em relação a isso, mas muitas vezes eu acho curioso, até engraçado, e às vezes até comigo eles falam, de onde sai? Pegaram a minha ideia, né? Vamos dizer assim. Né? Mas, na verdade, não foi isso, né? Eu acho que o intuito era realmente de cuidar das pessoas. Então, a gente começou a adotar certas coisas dentro da Centramed em função disso. Então, hoje, o médico da família, o que ele faz? Literalmente, ele cuida da família. Né? Então, assim, hoje, esse médico, né, que é o generalista, que ele é especializado em medicina da família, ele tem a possibilidade de cuidar, né, da família como um todo. Então, ele sabe, acompanha o pai, a mãe, o filho, em todos os setores, né, em todas as áreas da medicina. E aquilo que ele julgar necessário, ele designa para um especialista. Vocês têm um programa assim dentro da Centramed? A gente atua assim. Isso, na verdade, nada mais é do que vamos usar a tecnologia de um Ctrl+C, Ctrl+V do setor público. Né? Assim, só que o setor público, infelizmente, ele não funciona como deveria. Né? Existe uma série de fatores tecnológicos. Né? Então, a gente tem hoje, somos uma das poucas empresas que trabalham dessa forma. Em Cruzeiro, acho que devo ser a única, mas que trabalhamos com o prontuário eletrônico, onde você tem a vida do paciente toda registrada ali. Sim. Né? Então, para o médico, né, eu acho que a gente cresceu também ao longo desses anos, dando uma total assistência para o médico. Né? Assim, todos os pedidos, todas as necessidades dos médicos eram sempre atendidas. Então, você facilita o diagnóstico do médico no momento que ele precisa estar indo de encontro àquele paciente que está com ele no consultório. Né? Cercar o médico de situações tecnológicas onde possibilita ele fechar o diagnóstico é muito importante. Então, a atenção primária é justamente o próprio nome diz, onde entra, hoje não se chama muito mais de medicina preventiva, mas adotou-se a atenção primária à saúde, que é cuidar desse paciente antes, né, necessariamente que evolua algum tipo de doença. Perfeito. Então, você tem controle de pressão, você tem controle de diabetes, você tem controle de uma série de fatores de risco desse grupo de pessoas, né, para que isso não venha desenvolver outro tipo de trabalho. E até para você já conseguir direcionar antes, né? Às vezes o cara precisa de um educador físico, o cara precisa, sei lá, de alguém para cuidar da nutrição, ele precisa e até para desafogar os médicos, né? Então, em especial o pessoal da melhor idade, né? Assim, o pessoal vai ficando mais velho, então vai tendo aí mais limitações. Então, por exemplo, exames de rotina, como o exame de diabetes, por exemplo, ou até o exame de vista, você pode detectar, por exemplo, um diabetes, um glaucoma, você pode dar através da pressão arterial por cima do olho, coisas simples que um médico generalista ele pode utilizar de diagnóstico e perceber isso. Então, isso é importante. Gente, o papo tá bom. Sim, meia hora corre. Estava imaginando aqui, dando um sinal para ele, né? Lembrando dos nossos patrocinadores. Né? Exatamente, a gente citou aí, o Plínio bem falou, a estrutura do Senai é uma estrutura espetacular. Muito obrigado ao pessoal do Senai, tem apoiado a gente com essa estrutura aqui. Lembrando que o Senai está com matrículas abertas. Gente, o Senai é um excelente meio de entrada aí no mercado de trabalho, tem cursos profissionalizantes aí de toda a gama que vocês precisarem, inclusive cursos gratuitos. Para você que quer conhecer o Senai de perto, vem, troca uma ideia com o pessoal aqui, eles vão ter um curso bacana para você. Rádio Mantiqueira, fazendo a nossa difusão, parceiraço aí. Acho que a Rádio Mantiqueira é a maior rádio aí da cidade. Você tem o prazer de estar escutando a gente por aqui. Obrigado, rádio, por essa transmissão.
Nossa amiga Letícia está lá também. Você quer fazer a comunicação da sua empresa, dá um pulo lá na rádio, conversa com ela, liga para ela vai ter o melhor negócio para vocês. Da Conex Consultoria, para quem gosta do trabalho que a gente está fazendo aqui, grande parte do marketing, grande parte que vocês veem aí é fruto do trabalho do Darlan e da equipe dele lá também. Então, se você quer trazer isso para a sua empresa também, troca uma ideia com a galera da Conex. Temos lá Evidência Camisetas, precisando de uniforme, tanto para a escola, para a sua empresa. Também dá um pulinho na loja, fala com a galera que o time lá vai atender você super bem. E o nosso apoio aqui, né? Super Priscila Caetano aí com as fotos e a Natália da Soul Lab com toda a direção nossa aqui artística, né? Gente, muito obrigado, pessoal que está escutando a gente na rádio. A gente continua essa conversa lá no YouTube e no Spotify. No Spotify também. Mapa do Sucesso Podcast. Perfeito. Valeu, pessoal da Rádio Mantiqueira. Vamos lá, Plínio. Eu estava conversando contigo, subiu um bicho aqui no meu pé, né? Até deu um chute aqui na cadeira. Isso aqui acontece ao vivo, né? O pessoal da rádio não conseguiu enxergar, mas o YouTube com certeza vai ver esse vídeo nosso aí. Ô, Plínio, mas vamos lá. Eu acho muito legal essa fala sua, porque eu tenho uma empresa de consultoria. Eu presto, já nesse momento está pausado, mas eu presto consultoria também para a rede pública de saúde de Cruzeiro. Eu entendo essa dor em relação a ter uma tecnologia que fortaleça o trabalho do médico, do técnico, uma equipe ali, de repente, de agentes comunitários, de técnicos de enfermagem e tudo mais. Mas voltando agora para essa área mais business empresarial. Qual é o tamanho hoje da Central Med, né? Porque, igual a gente falou, eu acompanho a história da Central Med, sou cruzeirense. A Central Med começou aqui em Cruzeiro e hoje, até onde eu entendi, está não somente em Cruzeiro, mas em outros estados do nosso Brasil. Qual é o tamanho da Central Med hoje? Então, hoje a Central Média a gente encontra em 3 estados, né? A gente faz São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. O intuito, hoje a gente tem centros médicos na região aqui do Vale do Paraíba, sim. A gente tem centros médicos na região sul de Minas e aqui Sul Fluminense, Baixada Fluminense e Rio. Hoje sim. A gente tem, total são 10 centros médicos próprios, né, que nós temos, onde a gente possibilita ao nosso usuário esse intercâmbio de utilização, de outros médicos também, né? Não só da parte médica, como da parte de diagnóstico, exames complementares, alguns procedimentos também são feitos dentro da nossa rede. Então, o intuito é ter também esse intercâmbio de atendimento médico, onde a gente possa facilitar o diagnóstico e também dar ao usuário a oportunidade de uma segunda opinião médica, que eu acho que é muito importante também nesse sentido. Quantos funcionários vocês têm? Hoje, em torno de 70 funcionários. 70 funcionários? Sim. Porcentagem de médicos chega em quanto? 50%? Hoje a gente tem desses 70 funcionários, são 70 funcionários administrativos, né? São funcionários que trabalham dentro da nossa sede, seja atendimento, administrativo, TI, suporte, né? Hoje a Central Médica tem pouco mais de 500 profissionais credenciados na nossa rede, e dentro dos centros médicos a gente deve ter aí em torno aí de 60, 70 profissionais que trabalham dentro das nossas estruturas. Na verdade, vocês proporcionam a estrutura para o médico, certo? Sim, a gente tem alguns médicos contratados nossos, né, que são os médicos que trabalham dentro do nosso centro médico, né, todos eles trabalham dentro, e a gente tem uma rede credenciada de médicos, né? Então, o usuário ele não só tem a possibilidade de utilizar o médico dentro do nosso centro médico, como também os médicos nos consultórios, né? Então, ele tem uma rede credenciada grande aí em toda essa região, onde ele pode passar também para outros médicos que ele julgar aí importante e necessário. E quando surgiu esse insight do crescimento? Porque vocês estavam consolidados aqui, e com certeza a demanda começou a aumentar, e aí, vamos crescer, vamos expandir. Quando surgiu esse insight, essa ideia? Como que foi esse processo de crescimento? Na verdade, o crescimento da Central Med, a gente ainda de uns anos para cá, a gente é muito procurado, né? Por alguns investidores, por algumas operadoras de plano de saúde, né? A gente estava conversando aqui antes, o mercado de saúde hoje ele está bem aquecido, né? Então tem grandes empresas aí comprando outras empresas menores, se juntando, enfim. Então o mercado ele ficou bem aquecido nesse sentido. Aí eu disse aqui há pouco que a gente tem aí, cresceu, na verdade, no intuito de cuidar das pessoas, né? Esse era o principal objetivo nosso. Propósito, né? E nosso propósito, né? E a gente construiu uma relação médica muito bacana ao longo desses anos, né? Com muita proximidade e graças a Deus eu consegui transferir isso para a equipe nossa. Então, isso não ficou mais na minha dependência em gerou si, mas cultura, né? Sim, gerou uma cultura dentro da empresa, onde eu consegui transferir essa relação médica hoje com também a equipe nossa, que dá suporte de credenciamento, que dá suporte médico, enfim.
E a gente era muito procurado por outras operadoras para justamente eles pudessem utilizar o nosso serviço médico, que muitas, por incrível que pareça, tinham dificuldade de credenciamento médico, de ter acesso ao médico, devido a uma cultura, na verdade, que foi criada ao longo dos anos para uma determinada empresa médica, que o médico só podia atender ele, e em alguns determinados lugares onde essa empresa, essa operadora não existe mais, essa cultura foi dada continuidade, né? Então, existe aí a dificuldade em relação médica. E o objetivo nosso, na verdade, de crescimento, não só foi atender também as pessoas através do nosso sistema, né, do nosso convênio, mas também dar a possibilidade de utilizar os médicos que nós já tínhamos já no nosso sistema da Central Med, poder dar atendimento a outras operadoras, né? E era, de certa forma, tornar-se um corpo maior, né, onde nós poderíamos aparecer melhor para o mercado, com a possibilidade de nós termos aí fusões, ou até mesmo a possibilidade de nós estarmos aí se trabalhando juntos, né, com empresas maiores, para conhecimento, para tecnologia, enfim, para que a gente pudesse crescer nesse sentido também. E aí, mas aí vocês foram até quem? Vocês foram até uma empresa de marketing? Vocês procuraram esses parceiros? Como vocês fizeram, né, na prática essa questão desse crescimento? Na verdade, na prática, a gente tem um gerente de expansão lá dentro da Central Med, que você está conversando com ele aqui hoje. Boa. É o gerente de expansão da Central Med. A gente, então, e na verdade, assim, como eu falei, a gente era muito procurado, né, ainda é procurado muito hoje para muitas parcerias, né? A gente avalia muita coisa, se é válido ou não, em regiões também, mas sempre foi muito intuitivo o meu trabalho lá, né? De poder, efetivamente, logicamente, com algumas coisas um pouco mais ousadas e outras coisas um pouco mais com o pé no chão, né? Então, a gente foi expandindo. Não digo, algumas regiões como o Rio foi bem intenso, né? Nós tivemos aí três unidades praticamente abertas no mesmo período, né? A gente tem um centro médico grande na Baixada, em Nova Iguaçu, que é praticamente o mesmo tamanho que nós temos hoje na nossa sede aqui, um local bem grande lá. Sim. Então, demandou muito esforço, demandou aí muito trabalho, né? E aí a gente foi conduzindo isso de acordo com as parcerias que nós fazíamos. Nós trabalhamos para muita empresa também, então tinha empresas que tinham filiais em outras regiões, que demandavam alguns serviços nossos já em outra região. A gente foi também com a equipe nossa do comercial avaliando outras regiões que nós poderíamos trabalhar, e aí com isso foi se dando a expansão. Confesso que nós estávamos numa posição bem confortável, né? A Central Med hoje ela é líder de mercado aqui no setor onde nós atuamos, né? Então, assim, o nosso trabalho já é bem consolidado, então não tinha a ideia, a princípio, de uma expansão para crescimento, vamos dizer assim, empresarial. O intuito era realmente nós temos a possibilidade de ter parceria, porque a medicina é um setor que me fascina muito, né? Você poder dar a possibilidade de um diagnóstico para um usuário nosso, para um beneficiário, para um paciente, é algo assim fantástico. Me fascina demais. Então, o relacionamento médico, ele é muito importante nesse sentido, né? Porque você vai atribuindo relacionamento médico também a outras pessoas. Nós tivemos são vários casos, né? E a gente fez um caso agora mais recente, que me lembrou de uma situação de uma paciente nossa de Nova Iguaçu, né? Que ela precisou fazer um procedimento cirúrgico, ela veio até Resende, porque Resende tinha um especialista que Nova Iguaçu não contemplava, né? Então, a gente teve a possibilidade dela de transferir para cá, de fazer uma cirurgia, de fazer um procedimento médico. Então, isso é muito realizador para nós, nesse sentido, né? Assim, e atribuir isso culturalmente dentro da empresa, para nós é muito importante. Levar isso, essa cultura que nós temos hoje, para outros lugares, hoje isso me fascina muito, né? Me motiva bastante. Então, acho que isso é uma das coisas que foi levando a gente a nos relacionar com outros lugares, com outras empresas, e hoje a gente acaba se relacionando com grupos maiores, até bem maiores do que o nosso, com a possibilidade de outras regiões. Porém, como eu disse aqui,
é fruto sempre de muito trabalho, né? Sim. Então a gente acaba, de certa forma, recusando alguns convites. Você consegue visitar todas as... Como é que você faz a gestão no dia a dia disso? Porque, pelo que eu entendo, achei legal. A ideia sua é expandir para ter mais opção para o seu usuário. Sim. Que é exatamente isso. Você consegue um especialista aqui, outro ali. Sim. Mas porque eu imagino na vida real, né? Sim. No dia a dia... Você está aqui, tudo bem que a gente está na região do Vale, aqui está pegando tanto o Vale do Paraíba quanto o Sul Fluminense e o Sul de Minas. Mas, é uma região grande, né? Para viajar isso fisicamente. Essa expansão, ela se deu primeiramente culturalmente dentro da nossa sede aqui em Cruzeiro, né? Perfeito. Nós precisávamos que a equipe nossa ela tivesse essa cultura que a Central Média vive, né? Então, hoje eu sou muito grato à equipe nossa também, porque a equipe também absorveu de uma forma bem prática, né? E bem quase na totalidade, se eu posso dizer assim, essa cultura da Central Média. Então, isso, de certa forma, nos facilitou a expansão, porque boa parte da equipe nossa hoje está em outras regiões, né? Então, essa equipe que estava aqui com a gente dividiu, na verdade, a gente multiplicou, né? Essa equipe para que ela tivesse em outras regiões. Então, isso facilitou a implantação da nossa cultura, né? Na verdade, então, você tem um gerente em cada lugar. Unidade. Cada unidade a gente tem um gestor que culturalmente iniciou com a gente. Daqui. Né? A grande maioria são, eu falo meninas, porque quando são mulheres, Sim. mas a maior parte delas tem muitos anos de Central Média, né? 9, 10 anos de Central Média. Então, isso facilitou que elas absorveram, já tem essa absorção da cultura nossa. Então, o tratar com o médico, o tratar com a equipe, o tratar com o usuário, ela já sabe a maneira de lidar com isso. Uma das limitações que eu vejo na questão da expansão é justamente essa. Manter a né? cultura, sim. Sim, é implantar a cultura. Por isso que a gente tem um pouco de dificuldade com a franquia. Sim, porque muitas vezes você tem um sócio, um investidor ou um franqueado, né, que a implantação dessa cultura ela não é uma metodologia de cartilha. Né? Não é uma metodologia que você segue necessariamente. Protocolo, né? Justamente. Ainda mais num setor tão sensível quanto a saúde. Porque você passar... Porque eu vejo o seu carinho, até na sua fala eu vejo esse cuidado. Às vezes você chegar num lugar, a pessoa totalmente insensível ao seu problema, acabou, são setores... É um setor assim, muito específico. Né? Eu costumo dizer lá, assim, 2 coisas importantes para nós lá. As pessoas que vão até a Central Média, elas não vão necessariamente porque... com o mesmo ânimo, ela vai comprar uma bolsa, um sapato, né, um celular. Elas vão para uma necessidade. Né? E o máximo que você pode fazer por aquela pessoa, naquele momento, ela entende que é o mínimo que a gente está fazendo, é a obrigação nossa, porque ela está sensível. Né? Sensível a uma dor, uma doença, a alguma necessidade física. Né? Então, o cuidado que a gente tem que ter com essas pessoas é muito importante para nós nesse sentido, né? Para que nós realmente venhamos a fazer teoricamente, o nosso dever de casa, de forma a você surpreender esse usuário. E como é que você surpreende ele? Dando a ele um atendimento, logicamente, de qualidade, né? Um atendimento humanizado, mas também um atendimento resolutivo. Né? A medicina tem que resolver. Tem que resolver. Não adianta se a medicina não resolver. Então, gera resultado. O intuito nosso justamente é sempre esse, gerar resultado para o usuário e para o médico. Né? O médico tem que estar cercado no lugar onde ele consegue ter ferramentas, né? Consegue ter diagnósticos, exames, procedimentos, onde ele se sinta cercado disso, onde ele vai poder ofertar isso para aquele paciente que está sentado ali de frente a ele e tendo essa oportunidade. Feliz com sua fala, principalmente porque eu acho que todos os nossos convidados que passaram aqui nessa roda com a gente, eles falaram que o sucesso, de fato, ele transcende a questão financeira. Eu vejo um amor, um carinho muito grande carregado nas suas falas, o cuidado com a pessoa, o carinho com o profissional que trabalha comigo. Na semana passada nós tivemos outra convidada que falou, eu faço com amor, eu gosto daquilo que eu faço. Então eu entendo que, de fato, o sucesso está vinculado não somente à questão financeira, né, mas à questão de fazer aquilo que ama e fazer bem feito em cima disso. Né? Acho que o trabalho bem feito, como eu disse aqui, o sucesso financeiro, empresarial, ele é um reconhecimento daquilo que você faz com dedicação, com trabalho duro, com carinho, e que você entrega para as pessoas. Né? Eu acho que esse é o mais importante. Entregar um serviço com qualidade, logicamente nós poderíamos estar aí em muitas outras regiões, muito maior do que nós estamos hoje, mas o cuidado nosso em levar justamente, ser um pouco,
não digo nem criterioso, mas ter um pouco de cautela em relação a como levar essa medicina para as pessoas é muito importante, né? Não é só você implantar um sistema de gestão, um sistema tecnológico, né, como a gente desenvolveu há pouco tempo, e colocar isso em prática. Não, transcende isso, vai muito mais além disso, né? E o fator inesperado, como funciona? A gente até avançando aqui no nosso bate-papo. Por exemplo, nós vivenciamos até o momento a pandemia. Sim. E com certeza a demanda médica aumentou muito. Como Sim. foi esse processo de organização dentro da sua empresa? Aumentou a demanda? Tiveram que contratar mais? Mudaram a forma de comunicar a questão da medicina? Porque eu entrei no site de vocês e eu vi que hoje vocês trabalham com telemedicina também, sim, né? Sim. Eu tenho uma situação que eu até não contei aqui, que eu vivi já há muito tempo, assim, antes de formação em Direito e da própria Central Med, eu tive uma gráfica, né? Acho que você deve até lembrar disso. E nessa gráfica, foi um momento de muita luta também, mas assim, eu trouxe um aprendizado na época, que era assim, quando nós fazíamos panfletos para entregar para a empresa e tal, às vezes eram máquinas limitadas, essas coisas todas, né? Aí você acabava colocando aquele panfleto que estava um pouquinho falhado, você colocava no meio ali, aquilo jogava na rua, passava. Aham. Mas quando você fazia um cartão, um convite de casamento, aquilo era muito individual, né? Então, todos os convites tinham que estar perfeitos, né? Eles tinham que estar verdadeiramente perfeitos. Bom, porque é individual. Eu não posso entregar um convite e colocar um convite meio falhado no meio, porque aquela pessoa vai receber de forma individual. Alguém. E essa cultura hoje, dentro da Central Med, de nós procurarmos entregar o nosso trabalho de forma perfeita, fez muita diferença nesse momento que nós vivemos a pandemia. Por quê? Porque nesse momento, a gente teve aí muita dificuldade, o país como um todo, né? Teve muita dificuldade de mão de obra médica, né? Começou-se a limitar muito a mão de obra médica, em função até mesmo de um risco, né, que esse profissional, e de certas prioridades que esse profissional assumia, né? Então, a prioridade deixou de ser o atendimento eletivo para ser o atendimento emergencial. Financeiramente, para ele também era muito mais, vamos dizer assim, valioso nesse sentido, porque a oferta era grande, né? Sim, reconhecimento maior ainda. O reconhecimento financeiro era muito maior, né, em função daquilo que estava vivendo. A gente estava trabalhando num momento de guerra, se assim eu posso dizer, né? Então, um momento de emergência, de urgência, onde você acaba não tendo o controle de muitas coisas e você é obrigado a fazer aquilo que aparece, né? Mas, assim, eu agradeço muito a Deus e a nossa equipe em função de que nós fizemos ao longo do tempo, que houve um reconhecimento muito grande nesse período, né? Nós não perdemos um profissional, não deixamos de ter atendimento de nenhum profissional lá dentro, em função do que nós começamos a viver lá fora, né? Assim, a gente tinha uma solidez, uma credibilidade e um entendimento do profissional médico justamente nessa questão. Eles estão entregando um convite de casamento individual para cada pessoa, eles não estão entregando um panfleto, né? Assim, estão fazendo com dedicação, estão fazendo com carinho. Então, a minha contribuição em dar continuidade aqui dentro também é muito importante. A gente viu muito isso, né? Então, assim, nós somos gratos a todos os profissionais que conosco estão, justamente em função desse trabalho. E a valorização deles para nós também é muito importante, né? E aí, nesse contexto, veio a telemedicina, né? Foi um projeto que nós desenvolvemos aí há 1 ano e meio, mais ou menos, né? Foi uma implantação bem custosa para nós, né? Foi difícil, né? Uma implantação cultural também, né? Assim, as pessoas não têm essa cultura. E tanto a cultura médica, né? Quanto a cultura do paciente também. E aí você também esbarra numa cultura tecnológica, né? Você precisa de um smartphone, você precisa aí de uma internet, né? Então, você precisa ter, de certa forma, um conhecimento, um manuseio, por mais simplificado que foi o processo, Sim, que nós optamos em fazer, de certa forma, você tem aí ainda algumas barreiras, né? Resistências organizacionais, né? Que é contra a mudança natural do ser humano, muitas vezes, né? Que até hoje ainda elas existem, né? Para todos. E a telemedicina, na verdade, acho que a nível de nosso país, ela não foi ainda muito utilizada e difundida, né? Apesar de ter hoje várias empresas. Mas um detalhe muito importante, até vocês me permitam estender um pouquinho, que essas empresas de telemedicina, a maioria delas foram empresas tecnológicas, não foram empresas médicas. Né? Então, assim, foram tecnologias que foram criadas, colocado à disposição do médico, que é muito diferente você ter um médico à frente de um trabalho de uma empresa de telemedicina. É completamente diferente, né?
Então, nós nos preocupamos muito em ter o médico à frente do trabalho e também dar continuidade naquele atendimento que é feito. Por quê? A partir do momento que você aciona um serviço de telemedicina, né, você, na verdade, está, na nossa concepção, trocando só um atendimento presencial por um atendimento virtual, vamos dizer assim. Né? Mas a sua expectativa no atendimento médico não muda. Né? Você quer resolver o seu problema. Né? Seja ele de uma forma um pouco mais grave, aí o médico vai conduzir aquilo de uma forma, ou seja ele de uma forma mais simples. Né? Mas a expectativa do usuário é resolver o problema dele. Né? Seja de forma virtual, seja de forma presencial. E o nosso cuidado era para que aquele atendimento virtual ele pudesse se converter em atendimento presencial. Né? Então, existia todo um time de tecnologia para aquilo desse, ou se o médico, né, julgasse necessário que o atendimento fosse dado continuidade de forma presencial, o médico que fosse dar continuidade presencial, seja ele ou um outro colega, né, ele pudesse ter acesso àquelas informações que inicialmente já foram dadas a esse paciente. Então, isso para nós foi muito importante e um diferencial muito grande. Né? Assim, a gente não simplesmente começou a lidar só com a tecnologia, mas lidar com essa questão, e aí eu volto lá atrás um pouquinho daquele atendimento humanizado, do cuidado do paciente, que é a principal engrenagem nossa nesse sentido. Assim, falando ainda de tecnologia, você comentou do RP Med, você comentou das videochamadas para resolver. Eu, pelo menos na minha empresa, eu vejo a tecnologia como uma forma de aumentar a nossa eficiência, de ter uma entrega ainda melhor e aumentar a qualidade, né? Porque a tecnologia tem que ser uma ferramenta em função disso. Fala um pouquinho mais para a gente aí. Eu sei que tem o RP Med, como que é essa estrutura tecnológica lá, como é que vocês usam isso? Até fazendo parênteses na pergunta do Henrique, falando porque eu trabalhei nessa parte de treinamento, e essa questão da resistência, né? Como que vocês quebram essa resistência? Exatamente. É algo cultural, né? Principalmente isso, porque imagina assim, é exatamente o que você falou. Sai do papel. Às vezes criar um negócio, você contrata um time de TI bom, o pessoal vai lá, faz, mas para você fazer essa virada de chave, essa integração, e ainda mais no setor médico, que para mim, me colocando no lugar do médico, é difícil. Como é que você vai tratar o problema de alguém olhando para um monitor? Sim. E às vezes o médico é mais antigo também, né? Não tem aquela facilidade com a tecnologia que a nossa geração tem. Sim. A questão cultural foi uma barreira muito grande para nós nesse sentido, né? Dar ao médico o entendimento que aquilo ia melhorar, né, o diagnóstico dele, ia ser mais assertivo, né? A gente tem o costume aí de você pegar uma receita médica e às vezes você está ali e não entende nada o que está escrito ali, né? A letra do médico, né? É indecifrável. Sim, em especial num prontuário médico, num prontuário. Né? Assim, você pega um prontuário, por exemplo, que obrigatoriamente você tem que ter armazenado por 20 anos. Né? Então, você imagina quando criança, né, você passar num determinado médico e aquilo depois de, vamos dizer lá, 15 anos, você voltar naquele médico e ele ter o seu histórico ali guardado, né? Muitas vezes em fichários e tal, e ele ter aquele recurso, aquela possibilidade de entender o diagnóstico seu. Olha, hoje eu tenho 15 anos e tenho esse problema, mas passei com o senhor aqui quando eu tinha 5 anos, eu também tinha esse problema. Né? Então, assim, o médico ter um histórico do paciente é muito importante. Né? E criar essa tecnologia para nós, ela foi fundamental, porque esse paciente ele pode estar em outras regiões. Né? Então, ele pode passar num médico hoje conosco aqui em Cruzeiro, mas pode ir, de repente, passar no outro médico em Guaratinguetá. Né? Ou até mesmo em Resende, ou outras regiões, onde esse médico consegue enxergar isso. Bom, vencer isso está sendo uma barreira, já conseguimos vencer muito isso. Né? A gente conseguiu dar a oportunidade à utilização hoje 100% do prontuário eletrônico, então isso foi para nós, né? Uma vitória muito grande, uma conquista, né? Mesmo os mais antigos e dos mais novos. A gente tem uma equipe de TI que acompanhou muito, né, todo esse médico, né, um treinamento com as meninas do atendimento para que o médico também tivesse acompanhado em relação a isso, que era muito mais simples, por exemplo, você entrar numa tela de computador, aí abrir com uma senha, só o médico tem acesso, de repente aquilo travou, ele não dá senha, não entrou, ele baixar a tela do notebook, dá o papel, o que eu vou escrever isso. Né? Então, a gente foi vencendo isso ao pouco do tempo. E a gente começou isso muito antes, né, do que essa... para ser mais exato, a gente começou isso tem 8 anos. Então, quando ninguém pensava nisso, nós fomos começando a fazer isso. Né? Justamente
e justamente com o objetivo de cuidar melhor do paciente, né? Esse era o objetivo. Nós tínhamos e temos até hoje um parceiro tecnológico que hoje está muito grande, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer o dono na época, né? Que esteve aqui em Cruzeiro, a gente esteve implantando junto esse serviço aqui dentro, né? Na época ele tinha 2 clientes, né? Que era nós e mais um hospital de São Paulo, né? A gente foi implantando isso junto aqui. Hoje o trabalho funciona muito bem com a gente aqui. E hoje é uma empresa muito grande, né? Hoje ele nem está mais lá, o Sérgio, mas ele é uma empresa muito grande, né? Então, assim, esses dias uma das diretoras lá dessa empresa esteve aqui em Cruzeiro, né? Conversando Eles comigo. são de Cruzeiro também, não? Não, nós somos de São Paulo. Ah, Qual que é o nome da empresa? Pode falar, não Chama tem problema não. Fica tranquilo. Chama Prontimed. Prontimed. E aí a gente viu um carinho muito grande por parte deles pelo fato da gente ter começado muito grande. Eles foram vendidos para o Grupo Fleury, né? Então é um grupo muito grande, né? E a gente nos relacionou de forma muito antecipada, né? Com algumas empresas hoje que são muito grandes no mercado. Legal. Né? E aí assim, a gente acaba tendo uma boa relação nesse sentido com muita empresa. Às vezes tem médicos até que trabalham com a gente e falam, nossa, mas como é que você teve acesso a esse tipo de empresa ou esse tipo de executivo em determinado local e tal? São pessoas que a gente conheceu lá atrás, né? Tem grandes empresas hoje. A gente tem um caso de um médico que trabalhou com a gente aqui em Cruzeiro também há muitos anos atrás, que hoje ele é diretor médico de uma grande empresa, né? A nível nacional, que a gente nos relaciona. E muitas vezes as pessoas questionam, perguntam, como é que você tem acesso a essa pessoa, né? Então, a gente foi construindo esse relacionamento médico. A gente tem médicos que trabalham com a gente aqui, que vêm de outras regiões, que não precisariam estar aqui, financeiramente falando, né? Mas a gente construiu essa relação, que é muito importante para nós, né? Que muitas das operadoras hoje buscam essa relação. A gente é muito assediado justamente nesse sentido, né? Como é que Você esse médico... entende que o sucesso do seu negócio também, então, ele está correlacionado com essa profissionalização na parte de atendimento voltado à questão da informática, da tecnologia da informação? Sim, acho que a tecnologia ela é muito importante. Tá? Eu vou ser um pouquinho ousado e talvez até possa haver uma discordância em relação a essa questão da tecnologia na área da saúde. Tá? Eu acho que a tecnologia ela é muito importante, porém eu acho que ela não é fundamental. Assim, ela não é a base. Ela é uma ferramenta, de saúde. Ela é uma ferramenta muito importante, né? Mas existem outros fatores tão importantes quanto ou até mais importantes da questão da tecnologia. Facilita muito a vida do paciente e jamais, eu acredito que jamais isso vai deixar de acontecer. O relacionamento médico. Não tem mas nada... na sua visão, dentre esses fatores que você está falando, qual é o principal? Assim? Que é o... Eu acho que o relacionamento médico-paciente ele é o principal. Isso jamais vai deixar de... Você diz o atendimento. A proximidade. Né? O contato do paciente médico, isso não jamais vai deixar de acontecer. Né? Falando um pouquinho do RPMed, essa empresa, essa Realtec, foi criada em conjunto com outros desenvolvedores de São Paulo, né? Com o intuito de fazer a gestão de uma forma geral dos centros médicos nossos, e hoje a gente implanta isso em outras regiões também. A gente tem hoje parceiros maiores, né? Que hoje trabalham junto com nesse sentido. Né? A Central-Med hoje ela acaba sendo o norte dessas empresas em desenvolvimento de fatores, né, que contribuem para a melhoria do atendimento médico, né, de acordo com a experiência que nós vivemos aí ao longo dos anos. Então, a gente acaba implantando isso dentro hoje do RPMed, que a gente aí difunde hoje em algumas outras empresas também que trabalham e utilizam o nosso sistema. Isso para nós é importante. Eu acho que existe uma relação ética nesse sentido. Eu acabo não tendo acesso, nem a equipe nossa de Central-Med tem acesso a isso, mas é justamente para a gente ter essa divisão de fatores, de empresa, mas o intuito é desenvolver uma ferramenta que justamente leve, né, esse atendimento de mais proximidade com o usuário o máximo possível. Né? Fico feliz. Feliz porque, assim, mais uma vez, trabalhando nessa área, eu cheguei a pegar médicos que falavam, nossa, o papel não cai na internet, o papel eu não perco, falei, e toda hora a internet cai, o computador é lento, então, de fato, é um trabalho contínuo em cima da cultura. Sim, mas né? aí tem um detalhe aí, muito importante. O investimento em tecnologia, ele tem que ser constante e forte. Senão você não consegue desenvolver um bom trabalho nesse sentido.
E muitas das vezes o que limita o entendimento do próprio profissional médico e da própria instituição, muitas vezes, é justamente um investimento desse. Por que você ter aí um servidor próprio ou um servidor em nuvem? Ou por que você ter esse gerenciamento todo aqui dentro? Por que um profissional de TI tem que custar tão caro? Né? Por que essa tecnologia ela é tão cara? Então, isso, infelizmente, é colocado em segundo plano. Entendi. Né? Então, essa ferramenta de suma importância também no desenvolvimento do trabalho médico, em função da infraestrutura e do custo operacional, muitas vezes é deixado de lado. Infelizmente, isso acontece. E a gente tem outras falhas tecnológicas, né, de limitações, como a própria internet. Então, você tem que usar, no nosso caso, por exemplo, no nosso setor de servidor, a gente tem que usar 3 internets, uma de backup, de segurança, enfim, tudo aquilo para que o sistema mantenha funcionando. A gente conseguiu implantar o nosso sistema em todos os consultórios médicos dos prestadores que trabalham com a gente. Isso foi uma vitória muito grande. Né? Então, hoje, tudo é informatizado. Então, manter essa estrutura funcionando, ela não é fácil e não é barata. Perfeito. Né? E muitas vezes o usuário ele não tem entendimento disso. Né? Então, o médico também. Então, logicamente que facilidades elas acontecem, mas eu acredito que um grande impedimento também nesse quesito é o custo da infraestrutura. A infraestrutura, né? Sim. E em relação aos concorrentes, né? Porque, como nós falamos, vocês foram os primeiros a trazer esse modelo de negócio aqui para a cidade de Cruzeiro. E hoje nós vemos várias empresas trabalhando de forma muito semelhante ao que vocês fazem. E como que essa gestão, como vocês lidam com esse assédio ou a concorrência que surgiram ao redor de uma ideia que o Plínio teve? Sim. Então, eu costumo dizer o seguinte, hoje a gente depara de caso, como até disse, desse médico hoje que trabalhou com a gente lá, que trabalha numa empresa muito maior que a nossa, a nível nacional, de sede em São Paulo, que eu tive a oportunidade de conhecer. Mas eu acho que, no decorrer, eu costumo dizer o seguinte, todo mundo tem que percorrer um caminho. Assim, seria injusto, de repente, você montar uma empresa hoje no seu setor, ou melhor, você tem uma empresa no seu setor e você vê o surgimento de uma outra empresa, por exemplo, surgindo no mesmo segmento do seu, fazendo as mesmas coisas que você faz, crescer de forma mais rápida que você em menos tempo. Sabe? Eu não acredito que isso exista. Né? Assim, eu acredito no trabalho duro, naquilo que pode ser feito. O sucesso, ele vem com o tempo. O sucesso, ele não vem em pouco tempo. Empresas que têm sucesso em pouco tempo, eu não acredito. Eu só acredito em sucesso em grande tempo, em trabalho. Que foi desenvolvido com tempo. Então, assim, não desmerecendo, logicamente, as empresas, né, que são concorrentes a Centro-Med cresceu, na verdade, com empresas enormes, líderes de mercado aqui no Cangote. Né? Todos os dias batendo lá, constantemente com fiscalizações enviadas ali, por ela. Sim, muito, né? Então eu costumo dizer para a minha equipe que assim, vamos fazer o nosso trabalho, né? Nós temos um excelente serviço, né? Nós não somos líderes aí de mercado à toa, né? Nós não somos reconhecidos pelo nosso serviço de forma à toa, né? Assim, a gente faz isso com carinho, com dedicação. A gente fez o ano passado uma empresa que a gente, na verdade, era um cliente nosso e a gente tinha uma conversa com esse cliente, ele propôs ele, na verdade, assim, vou usar uma expressão, pode ser até que seja um pouco falta de modéstia nossa, mas na verdade não é. Ele ficou impressionado um pouco com o nosso atendimento. Né, assim. E aí a gente sentou num bate-papo a possibilidade de fazer aí uma metodologia que é chamada NPS, né, para para avaliar, né, o atendimento, tanto médico quanto atendimento nosso de serviço e tal. Uma empresa grande nesse setor. E a gente fez isso, topou fazer isso. Né? E a gente teve aí, acho que a sigla chama-se NPS, eu não entendo bem disso. E foi feita essa avaliação, né, tanto do atendimento médico quanto do atendimento administrativo, vamos assim dizer. Né? E quando ele concluiu essa pesquisa, a empresa ligou para nós que um dos diretores deles fazia questão de apresentar isso para nós. Gostaria que nós tivéssemos na nossa sede aqui, reunisse a equipe e gostaria de apresentar. E ele ficou muito surpreso, né, com o resultado disso, né, assim, em todas as avaliações com nossos usuários que foram feitas. Nós tivemos aí um índice de 91% de satisfação de cliente com atendimento médico.
Caramba. 91%. Ele falou, Plínio, para a área da saúde, isso é muito alto. Fantástico. Entendeu? É muito alto. Então, assim, eu fiz questão de estar aqui justamente para entender, né, que acontece, o porquê vocês conseguiram atingir um índice desse tão grande, tão alto, né? E até aprender, uma expressão assim, logicamente não seria essa, né? É um pouco mais com vocês nesse sentido, porque isso está sendo para nós uma coisa muito bacana de apresentação. Nós tivemos um índice de aprovação de atendimento médico de 96%. Aí ele falou, olha, eu vou apresentar para você os 4% que derrubam, né, o índice de 100%. São 4% de informações, explicou a metodologia, né? Sim. Mas de usuários, por exemplo, insatisfeitos com uma forma de cobrança, que foram em determinada unidade de vocês, de repente não tinha lá uma máquina de cartão de crédito sem fio, né, onde ele podia estar sentado. É o detalhe assim do mesmo. Detalhe do detalhe. Então, são detalhes que entram na metodologia nossa de trabalho, mas que não fazem nenhum tipo de abono em relação à questão da atividade sua. Nós tivemos um índice mais próximo de 89%, ele foi de um grupo muito grande, né, que vocês conhecem, de fora, que nós fizemos essa avaliação lá, que é extremamente dedicado a uma série de situações, com uma série de controles, com uma série de consultorias, né? Então, assim, você atingir um índice maior do que esse, para nós isso é fantástico. Então, em relação, quando eu falo isso, né, quando a gente fala isso em relação à concorrência, nós nos preocupamos com o nosso trabalho, né? Nós nos preocupamos em fazer o nosso trabalho. Quando nós vamos ofertar o nosso trabalho, seja alguma empresa, seja alguma outra local que nós estamos, ou quando até esse próprio usuário vem até nós, a Central Média se preocupa em fazer aquele trabalho. O que eu posso fazer para você hoje para resolver o seu problema? E é o que a gente sempre fala lá, a gente cumpre aquilo que a gente coloca que vai apresentar e vai fazer e vai cumprir para fazer. Vamos dizer assim. O resultado, sim, é aquilo que vocês estão buscando. Sim, perfeito. Então assim, a pessoa vem para contratar um determinado serviço nosso, vem para contratar o serviço, um convênio da Central Média, nós procuramos fazer o possível e o impossível para fazer aquilo, para trabalhar em função daquele usuário e atender o resultado. Ofertando, e é sim, claro, né? E tem serviços que nós fazemos hoje, dentro da Central Média, que nenhuma empresa consegue fazer. Sim. E não faz. Olha que já tem alguns anos. Né? A gente tem... esse dia eu vi uma coisa interessante, não sei se teve a oportunidade de ver também, um videozinho lá acho que do Cristiano Ronaldo, um gesto que ele faz, a hora que ele comemora o gol. Tá. E aí tem várias pessoas do esporte também reconhecidos que fazem também o mesmo gesto, né? E a moral do vídeo era assim, se você está fazendo algo que está dando sucesso, as pessoas estão te copiando. Exatamente. Né? E eu fico feliz com isso até, né? Porque surgem muitas empresas que optam, é um elogio para o seu trabalho. Para nós, né? Optam por fazer o nosso trabalho. Eu acho que a concorrência leal, ela é sadia, né? Então é importante até para as pessoas terem um comparativo de trabalho. Né? Deixa... por que o seu trabalho ele é mais caro, de repente? Por que o seu trabalho é mais barato? Qual é a comparação do valor? Então, acho que isso é importante. Mas o que a gente vê muito lá, muito mesmo, é relacionado à questão da qualidade do serviço. Perfeito. Né? E eu acredito também que o preço, na verdade, ele é esquecido quando você depara com a qualidade depois do trabalho. Gera valor, né? Diferente preço. Sim, né? Às vezes você tem um preço em determinado momento, mas com o tempo o valor daquilo que você está adquirindo, né? O valor que eu digo do bem que você está adquirindo ou do serviço, ele transcende muito mais aquilo que você pagou, né? O preço ele é até esquecido. Então, logicamente, a gente tem valores justos hoje que são aplicados pelo que a gente faz, mas a principal preocupação nossa hoje é fazer o melhor do que a gente tem. Quando você fala isso, eu vejo muito na sua fala também, você falou, empresas que crescem rápido demais. Não dá tempo de criar raiz, às vezes, né? Não, eu não acredito. Esse dia eu vi um exemplo, não tenho nada contra, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu vi um exemplo esses dias de uma empresa e o rapaz falou assim, né? Aí você tem uma série de fatores, tá? Mas é só para elucidar o que eu estava dizendo aqui. Ele falou, olha, se você tivesse hoje 300 bilhões de dólares, acho que é dólares ou reais, mas se você tivesse 300 bilhões de dólares, você compraria o Itaú ou você compraria o Nubank? Entendeu? Aí tinha várias respostas lá e tal, assim. Aí você tem uma série de fatores, né? Aí você tem uma empresa disruptiva, tecnológica, enfim. Mas é uma empresa nova.
né? Quando você fala de Itaú, você fala de uma instituição sólida de muitos anos. E de estrutura física, né? Também. Estrutura física, patrimônio, credibilidade, relacionamento. Crises, assim, Sim, né? E quando você fala do Nubank, não desmerecendo de maneira nenhuma essa instituição, é uma instituição recente, nova, Sim. né? Que hoje a gente vê muito o mercado hoje, eu vou dizer para vocês em relação ao mercado de saúde, tem muito investidor despejando muito dinheiro em empresas assim, que você olha, peraí, Da o onde? que o cara faz? É que né? no mercado financeiro, eu acredito que em específico, aí a gente está falando muito mais de potencialidade, né? Sim, de escala, então, né? Quando a gente olha Sim. Itaú e Nubank, em termos de valor, o Nubank vale mais porque é um Sim. sonho que vale mais. Justamente. É que nem a Tesla e a Ford, Justamente. né? Mas quando você fala em escala, né, você tem uma situação importante também. Aí você tem a questão do conservadorismo, Sim, né? Você tem sim. uma questão de uma série de situações. Mas o que eu acho importante, trazendo para o setor de saúde, é justamente isso, né? Você ser consolidado e baseado naquilo que você vai fazer. Perfeito. Para que você tenha condição de crescimento. Eu vi esses dias um estudo que eu estava fazendo também. Eu gosto de ler bastante, de fazer alguns cursos de internet, desses cursos que tem online, né? E um dos cursos que eu fiz que eu achei muito interessante é o cara falar as empresas que quebram no crescimento, Sim. né? Que não conseguem suportar o crescimento. Então, assim... Interessante. Só essa expressão já é interessante, Sim, né? Empresas que sim. quebram no crescimento. Sim. Então, você Crescer é imagina, difícil. Crescer, Sim, uma empresa se você não tiver uma estrutura bem montada, se Sim. não tiver um capital preparado sim, para o você crescimento, imagina uma empresa que está só vendo crescendo, demais. que ela quebra. Né? Ah. Então, assim, nós nos preocupamos, a gente, né, passou esses anos todos por muitas experiências, a gente vê hoje empresas tomando caminho que nós tomamos e nós voltamos, né, falando, já fomos lá, mas voltou, não faz isso Era aqui não, maturidade, voltamos. entender. Sim, é justamente isso, é maturidade, né? E a gente vê hoje empresas mais sólidas, né? Hoje a gente costuma dizer, quando você vê exemplos, né, do próprio Facebook, por exemplo, que a consolidação com o WhatsApp, com o Instagram, empresas de tecnologia hoje que são muito utilizadas, né? Uhum. Um jovem lá que dá essa impressão quando você fala lá do Mark Zuckerberg, né? Zuckerberg. Dá a impressão que começou semana passada, né? A empresa como tudo. Mas isso tem anos, né? Tem anos de maturidade, de aprendizado, apesar de ele ser jovem. Mas cada um tem seu tempo, né? Assim, então, existem empresas que são criadas para venda, né? Então, pessoas criam empresa para vender e tem empresas que são criadas para perpetuar, né? Então, acho que são situações diferentes, né? Você criar uma empresa para venda, legal. Você cria corpo, você vai vendê-la. E tem empresas que perpetuam, né? São empresas que atravessam aí, gerações que têm propósito. São funções e vamos dizer assim, finalidades diferentes, né? Perfeito. Então, assim, eu vejo a Central-Med no intuito mesmo de perpetuar o nosso trabalho em função daquilo que a gente vive, em função daquilo que a gente entrega, né? Então, a concorrência hoje, como eu falei, ela é importante, né? Até por uma questão de avaliação de quem está contratando o serviço. A gente, por muitos anos, não tinha concorrente, Sim. né? Então, para o usuário, estou pagando caro, estou pagando barato, vale a pena esse serviço? Será que a qualidade não realmente vale? é boa? Não é? Então, a gente tem muitos casos de pessoas hoje que, poxa, eu vou deixar de fazer a Central-Med, vou optar por um concorrente e, em determinado tempo, ela volta. Poxa, eu precisava desse médico, eu não tinha. E a gente sabe que a construção disso leva tempo. Então, a gente precisa fortalecer nesse sentido. O único triste é o tempo, né? Eu falo bastante. Não, que isso. Aqui, nossa, a gente construiu tanta coisa aqui nesse bate-papo, o tempo passou. E a gente tem que, como costume, fazer uma pergunta para os nossos convidados, que baseado no mapa do sucesso, né, a gente queria perguntar para você, Plínio, né? O que é sucesso para você? E a segunda pergunta, o Plínio é um empresário, uma pessoa, um empreendedor de sucesso? Olha, sucesso para mim é a gente ter a satisfação interior. Eu acho que é o mais importante, né? Quando você é satisfeito com aquilo que você tem, com aquilo que você conquistou, independente do tamanho e da proporção, eu acho que isso já é um grande diferencial e é um motivo muito grande de sucesso. A atribuição a esse sucesso, ele vem, primeiramente, né, com os planos de Deus, com família e com muito trabalho. Eu acredito nesses 3 pilares. Acho que todos eles estão interligados, Sim. mas eles são muito importantes, né, relacionado àquilo que a gente vai fazer. E quando eu falo que
que se o Plínio, quando você me pergunta se o Plínio, ele é Um empreendedor um de sucesso. empreendedor de empresário, sucesso, sim. eu acho que eu acabei já respondendo um pouco antes, mas assim, eu sou muito grato a tudo aquilo que eu tenho hoje e que foi proporcionado para que eu pudesse administrar. Né? Então, assim, o reconhecimento que nós temos hoje como CentralMed, independente se as pessoas me conhecem ou não, eu sou muito grato àquilo que a gente proporciona para a vida das pessoas. Então, eu posso dizer que hoje, como profissional, como empreendedor, eu me sinto uma pessoa realizada e uma pessoa de sucesso, independente da proporção hoje que a CentralMed se encontra, né? Mas em função daquilo que nós hoje podemos entregar para as pessoas. É isso. Perfeito. Plínio, muito valeu. bacana. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço aí pela atenção de vocês, pelo Isso. convite. Valeu, Sucesso aí Uma para aula aí. vocês também dentro daquilo que vocês estão desenvolvendo, dando oportunidade aí para as pessoas também de apresentarem um pouquinho, né, da vida, né, de compartilhar isso um do pouquinho mapa. da experiência. É o Sim, mapa, é o mapa. justamente, E obrigado né? por compartilhar. Assim, Sim. nossa, para mim foi uma aula de gestão, uma aula de propósito também. Eu gosto muito de ver quando as pessoas têm esse propósito, têm essa vontade de mudar, de resolver um problema do outro. Putz, isso é, assim, muito obrigado mesmo, assim, por ter compartilhado aí com a gente. Valeu. Sim, não, eu que agradeço. E dizer, né, assim, o empreendedorismo, ele não é simples e não é fácil. Não. É muito trabalho. Isso é importante e pode ter certeza, todos que estão ouvindo aqui, se você se dedicar, tem um trabalho duro, você chega lá, com certeza. Certo. Obrigado, gente. Valeu, pessoal da Rádio Mantiqueira, YouTube e Spotify. Até o próximo programa. Obrigado, valeu galera. Tamo junto. Você acompanhou Mapa do Sucesso com Darlan Alves e Henrique Marques. Apoio Senai Cruzeiro, Evidência Camisetas, da Conex Consultoria e Mante FM.